Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa aula, onde nós iniciaremos a nossa conversa sobre a oração do Credo, a segunda mais importante oração para o cristão católico. Nós somos chamados, como cristãos, a proclamar a nossa fé perante testemunhas que estão ao nosso lado nas celebrações litúrgicas. É muito importante que a gente tenha coragem de dizer: eu creio, porque a nossa fé certamente alimenta a fé dos outros também. Então, vamos nos colocar na presença de Deus, pedindo a Ele que venha preparar os nossos corações e os nossos ouvidos, que Ele receba todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas enfermidades. Que o Senhor cuide de nós, para que possamos cuidar só do que é dele. Que o Senhor receba todos que nós amamos e que Ele receba também todos aqueles que se colocaram ah, diante de nós, suplicando a nossa intercessão por eles. De uma forma muito particular, colocamos aqui o pequeno Rafael, que nasceu prematuro, e o pequeno Valentim, que já está com 2 meses e já sofreu tantas e tantas cirurgias, para que ele possa se recuperar e conhecer os braços dos seus pais e ter uma perspectiva de vida longa e feliz. Enfim, que estejamos aqui unidos e reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá ver o que a oração do Credo reserva para nós. Começamos definindo o que é crer, né? Chesterton, que é um escritor britânico muito famoso e muito importante e muito influente dentro da doutrina da nossa igreja, ele escreve que quando o homem deixa de acreditar em Deus, ele passa a acreditar em qualquer coisa. Mula sem cabeça, saci pererê, acreditar que você colocando um frango numa esquina, você vai resolver os seus problemas, acreditar que você indo numa mulher que joga umas conchinhas, você vai recuperar a pessoa que você ama e que te abandonou, se acredita que hoje você não deve sair de casa porque o teu horóscopo não permite, e por aí vai. O homem se torna escravo de um monte de crendices, quando na verdade o nosso catecismo diz que a fé é a resposta do homem a Deus. Ou seja, Deus se revela a nós. Deus bate na porta do nosso coração. A nossa resposta é acreditar nele e abrir essa porta para que ele possa fazer parte da nossa vida, ou rejeitarmos a Deus, mantendo essa porta muito bem fechada, onde nós ficamos lá dentro, prisioneiros de nós mesmos. Então, a fé é a resposta do homem a Deus, que se revela a ele e se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último da sua vida. Ou seja, é a resposta do homem a um Deus que se revela, que vem trazer luz para a sua vida e que vem te dar resposta para as suas dúvidas existenciais. Quem sou eu? Para que eu existo? Por que eu vim para esse mundo e não outra pessoa? Então, Deus é o único que vai poder nos dar essas respostas, porque foi Ele que nos fez. Mas muitas coisas nos impedem de ter essa fé. E o catecismo nos aponta algumas delas. Uma das coisas que nos impede de ter fé é quando a gente olha ao nosso redor e procura enxergar Deus. E pensa assim: se Deus existe, por que ele não pode ser visto? Deus não pode ser visto porque ele é espírito. Você também não vê o ar que você respira, mas você não duvida que ele está lá.
porque se ele não estivesse, você não estaria vivo. É a mesma coisa com Deus. Deus é espírito. Então, um espírito não tem forma, um espírito não tem rosto. Por isso não vemos a Deus. Mas vemos a Deus através das outras pessoas, porque nós fomos criados para sermos imagem e semelhança de Deus. Então, quem te disse que você não vê Deus? Você vê Deus no rosto de alguém que te dá um sorriso no momento que você precisa. Você vê Deus no momento que você escuta uma palavra de consolo quando você está se sentindo por baixo. Você vê Deus quando você olha ao seu redor e contempla a natureza e o teu coração que estava angustiado se vê inundado de paz. Você vê Deus quando você encontra histórias de vida de seres humanos inacreditáveis, que têm a coragem de serem bons num mundo onde a moda é ser egoísta, orgulhoso, opressor e vaidoso. Então nós vemos a Deus. Não vemos a Deus do jeito que a gente gostaria de ver, mas Deus se apresenta a nós todos os dias. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em João, no capítulo 20, versículos 25 a 26, nós vemos o episódio da história de São Tomé. São Tomé não estava lá no cenáculo quando Jesus ressuscitado apareceu para os discípulos. E quando ele voltou e os discípulos contaram: Jesus está vivo e nós o vimos, Tomé não acreditou. Tomé disse: se eu não vir com os meus próprios olhos, se não colocar a minha mão nas suas feridas, nas suas chagas, se eu não tocar o seu lado que foi aberto, eu não vou acreditar. 8 dias depois, Tomé estava lá junto com os outros discípulos no mesmo lugar e Jesus aparece outra vez. Quando Jesus aparece, Tomé se joga aos pés dele e diz: meu Senhor e meu Deus. Ele estava vendo com os olhos dele. Mas Jesus não se contenta com isso. Jesus diz assim: não, Tomé, põe a tua mão aqui no meu lado. Vê aqui, bota a tua mão nas minhas chagas, Tomé. Não seja incrédulo, mas um homem de fé. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ser muito gratos a Tomé, porque todos nós temos o nosso momento de Tomé na vida, onde, em função do problema ou da dificuldade que a gente está vivendo, a gente pensa: Deus não existe, senão ele já tinha resolvido isso. E, na verdade, toda a exigência que Tomé colocou para acreditar na ressurreição de Cristo, Jesus fez questão que ele cumprisse. Porque Tomé representa todos nós, que em algum momento da vida também vamos duvidar, também vamos vacilar. E o que Jesus diz para Tomé é o que ele tem para dizer para todos nós nesses momentos de fraqueza de fé. Tomé, creste porque viste. Felizes são aqueles que creem sem ter visto. Então, na verdade, graças a Deus que nós não vemos fisicamente a Deus, porque aí temos a oportunidade de viver a nossa fé, pela fé, simplesmente pela fé. Eu não preciso ver para acreditar, porque eu sei que Ele está aí. Eu sinto a presença dEle. Eu sinto a ternura da mão dEle, me curando, me consolando, me orientando. E isso é o bastante. O que é crer? A carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1,
diz que a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Então, a fé é o fundamento da esperança. As coisas não estão boas hoje, mas tal como a pior tempestade, eu sei que vai passar e o sol vai voltar a brilhar. Quando eu tenho fé, eu sei que aquele meu problema vai passar e que a graça e a bênção de Deus vai chegar. Então eu permaneço de pé, tal como Maria diante da cruz de Jesus. Por quê? Porque a minha fé não está baseada naquilo que eu vejo ou eu posso tocar, mas na esperança da graça que eu sei que não demora a chegar. Então é uma certeza a respeito de coisas que não se vê. Se nós víssemos, não seria fé, porque estaríamos ali já vivendo a realidade e não a fé. E a fé é o que faz a realidade de cada dia possível de ser enfrentada. O catecismo diz que outra dificuldade que nós temos para acreditar em Deus é que nós olhamos ao nosso redor e vemos um mundo muito feio. E aí dizemos assim: se Deus existe, por que existe o mal? Meu irmão, minha irmã, hoje é segunda-feira, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas no evangelho de ontem, domingo, o 27º domingo do tempo comum, no ano C, nós vimos a leitura de Abacuque, onde ele reclama: Senhor, até quando vamos rezar e o Senhor não se manifesta? Até quando vamos esperar? E Deus responde para ele o quê? A graça não tarda, ela vai chegar. Então, meu irmão, minha irmã, o mundo não é mal porque Deus não pode ser visto. O mundo é mal porque o homem faz escolhas ruins. A solução para os problemas do mundo é exatamente pregarmos o evangelho, para que aqueles que fazem o que é mal comecem a se sentirem amados por Deus. E é quando nós amamos Deus que nós temos necessidade de fazer o bem e de sermos bons, e de escolhermos o certo, e que fazermos o nosso próximo feliz. Então, o mal acontece exatamente por isso. O homem usa o seu livre-arbítrio, o seu direito de fazer escolhas, para escolher a treva, ao invés de escolher a luz, para escolher o orgulho, ao invés de escolher a humildade, para escolher pisar no outro para crescer, ao invés de crescer elevando aqueles que estão ao redor. Então, Deus existe e Ele quer que o mundo seja um lugar muito melhor. Existe um videozinho no YouTube do que teoricamente é a história do Albert Einstein, dublado. Vamos ver se ele vai tocar aqui. Não, não está tocando. Então vamos voltar para o nosso slide. Mas eu conto para você o que se passa nesse videozinho. Teoricamente, quando Einstein estava com 6 anos, ele estava assistindo uma aula e o professor dele era ateu. E o professor dele disse assim: se Deus existe, por que existe o mal? Se Deus existe, por que existe guerra? Se Deus existe, por que existe violência? Se Deus existe, por que existe opressão? E o Einstein, então, ouve aquilo
E o professor diz: se o mundo é mau, então Deus não existe. Ou será que foi Deus que criou o mal? E o Einstein então se levanta e diz assim: com licença, professor, posso te fazer uma pergunta? E o professor diz: sim, pois não. E o Einstein diz: professor, existe escuridão? E aí o professor, sim, mas é claro, você não vê a cada noite que chega como tudo fica escuro? E aí ele diz: não, senhor, professor, me desculpe, mas a ciência já provou que não existe escuridão. O que existe é a ausência de luz. Quando a luz não está presente, então nós temos a sensação da escuridão, que é, na verdade, a ausência da luz que existe. Mais uma pergunta, professor: existe o frio? E o professor, já desconfiado, responde assim: claro, Einstein, nós não temos o inverno, a neve não cai, você não fica com frio? E o Einstein responde: não, professor, a ciência também já provou que não existe o frio. O que existe é a ausência de calor. Quando o sol que transmite o calor não está presente, a ausência da influência dos raios solares nos faz ter a sensação térmica do frio. Então eu te pergunto, professor, existe o mal? E o professor já nem quer dar resposta. E ele diz: não, professor. O mal se manifesta quando Deus, que é bom, não tem oportunidade de se manifestar. Se nós deixarmos Deus agir, o mundo será sempre bom. Mas quando negamos Deus, deixamos a oportunidade para a ausência de Deus nos fazer viver o que é mal. Existem controvérsias se essa história é verdadeira ou não, mas esse videozinho que você encontra no YouTube, e eu recomendo que você procure, nos mostra essa história tão bonitinha. E eu acho que ela até tocaria, mas estaria sem som. Então vamos passar. O catecismo ainda nos aponta um outro problema que nos impede de ter fé, que é o mau exemplo dos cristãos. A palavra cristão significa ser imitador de Cristo. Ou seja, se você se diz cristão, lembre-se que você precisa imitar Jesus. Imitar Jesus na humildade, na bondade, na misericórdia, na paciência, na ternura, no interesse pelos outros. Se você se diz cristão e não vive como Jesus pregou no Evangelho, você, na verdade, está dando um contra-testemunho de Jesus Cristo. Se você se diz cristão, mas não vive os valores que Jesus ensinou, não conta para ninguém que você é cristão. Porque alguém corre o risco de pensar que Jesus é como você. E aí, como ele vai confiar em um Deus que não o trata com carinho, com a ternura, com a misericórdia que Deus trata? Quando as pessoas olham para nós, deveriam se lembrar que Jesus existe. Isso é ser cristão. E nós que nos dizemos cristãos, temos mais poder de afastar alguém de Jesus do que qualquer outro. Porque no mundo as pessoas esperam ser tratadas com indiferença, com frieza, com egoísmo. Mas quando elas chegam numa igreja, elas esperam ser acolhidas, amadas e amparadas. Então, toda vez que nós, que nos dizemos cristãos, não vivemos os valores de Cristo, nós estamos vendendo o evangelho como uma grande mentira.
Outro empecilho para a fé são os pensamentos hostis à religião. Você vai encontrar isso nas novelas, nas revistas, nos papos de bar, nos papos com os amigos, né? Pessoas que dizem: ah, essa história de ser bom, esquece. Aproveita a tua vida que ela é curta. Ao invés de você ouvir não machuque as pessoas, você vai ouvir cuida de você mesmo. Ah, ninguém está agindo a seu favor, você tem que fazer o que você precisa ser feito e o outro que se lixe. É isso que o mundo diz. Quando o Evangelho nos diz que os últimos serão os primeiros, o Evangelho do mundo diz: não aceite a derrota. Então, se o outro estiver vencendo, dá uma rasteira nele para ele ir para o chão, para você passar por cima e chegar onde você quer chegar. O mundo hoje espera exatamente isso. E ele te ensina a ser assim. Por quê? Porque se você é como o mundo é, quem vai apontar dedo para ele? Então é muito confortável para o mundo continuar a ser do jeito que ele é, porque ele faz de tudo para te catequizar, para que você não seja alguém que lembra ele que ele precisa ser diferente. Então, lembre-se do que diz a primeira carta de Coríntios 6,12. Tudo te é permitido, meu irmão. Você tem livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher o que você quiser. Mas se você é cristão, saiba que tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Então, cuidado com as escolhas que você faz. Cuidado para quem você vai dar ouvido, para o Evangelho de Cristo ou para as vozes do mundo. E cuidado se você ouvir o mundo, porque você já sabe como o mundo pensa. Se amanhã você for aquele que está servindo de obstáculo para o mundo, ele não vai ter problema nenhum em pisar em você, tal como ele te ensinou a pisar nos outros que te rodeiam. O Frei Inácio Laranaga, que é um dos meus autores favoritos, num dos livros dele mais bonitos, chamado Mostra-me Teu Rosto, que é onde ele ensina as pessoas a orar, ele diz que não tem medo, não teme as pessoas que se dizem ateias. Meu tem um filho ateu. E o ateu, para provar que ele está certo e que Deus não existe, ele estuda, ele busca ter argumentos para te dizer que Deus não existe. E diz o Evangelho que quem procura acha, a quem bate a porta vai se abrir. Então não tem problema aqueles que se dizem ateus, porque ao buscar respostas para negar Deus, eles vão encontrar as respostas que provam que Deus está lá. Para o Frei Inácio, é muito mais grave as gerações dos dias de hoje, que são tão indiferentes a Deus que nem se preocupam em negar Deus. Eles simplesmente não fazem questão de saber se Deus existe ou não existe. Ele é ignorado, desprezado. E se a pessoa não procura respostas, não encontra. Se ele não vai até a porta, ela não se abre. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E por isso precisamos pregar o Evangelho, para que estes que hoje são indiferentes a Deus possam dar a Ele uma chance. A chance de quê? A chance do que Jesus nos fala lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos que as pessoas se preocupem em conhecer a verdade, porque eles a encontrarão. Então, dado que a gente já discorreu o que é ter fé, o que é a oração do credo? É a oração onde nós proclamamos essa fé. É a segunda oração
mais importante para o cristão católico. Ela deve sempre ser rezada de pé, em sinal de prontidão, em sinal de disponibilidade para Deus, para ir servir esse evangelho que nós proclamamos acreditar. Ela é sempre rezada na primeira pessoa. Ela não é uma oração coletiva. Nós não rezamos, cremos em Deus. Não, eu creio. Toda vez que você reza o credo, você está prestando um juramento para o mundo e para Deus. E por isso ele é na primeira pessoa. Porque você não pode forçar o teu próximo a acreditar. Você tem que proclamar a fé que você tem. E a fé que você tem vai ajudar o outro a pensar que, se você crê, quem sabe ele, se não abrir a porta do coração para Deus, não vai descobrir o Deus que se revelou para você. Então, a oração do credo é um serviço que nós prestamos a Deus. A nossa fé ajudando o outro que ainda não crê a perceber que é possível encontrar Deus, porque você encontrou. Ao rezar o credo, então, eu alimento a fé dos meus irmãos e eu sou sustentado pela fé dos outros nos meus momentos de aridez. Então, é uma oração seríssima, importantíssima. Os primeiros cristãos morreram proclamando seus pontos de fé, para que nós hoje tivéssemos o direito de dizer que nós acreditamos. Então, não faça pouco caso das afirmações do credo, porque para a gente ter essas frases, muitas pessoas entregaram a própria vida e o próprio sangue por elas. Nós sabemos que existem duas versões diferentes para a oração do credo que a gente reza. A mais simples, não sabe a partir de quando foi criada, mas ela é chamada de símbolo dos apóstolos. A tradição da igreja diz que, na verdade, a oração do credo, símbolo dos apóstolos, aquela mais curta, ela surgiu em Jerusalém, na primeira reunião que São Pedro convocou dos discípulos depois que Jesus subiu aos céus. E São Pedro então teria perguntado a cada um dos discípulos o que é que eles acreditavam. E o credo tem, o símbolo dos apóstolos, exatamente 12 afirmações de fé, porque são as afirmações de fé dos 12 apóstolos de Cristo. É claro que o substituto de Judas já tinha sido eleito naquela ocasião. A segunda fórmula do credo é chamado de niceno-constantinopolitano, porque ela é, na verdade, o resultado de dois concílios da Igreja. O concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325, e o concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano de 381. O concílio de Nicéia foi convocado pela Igreja para que a Igreja, enquanto Igreja, pudesse discernir a respeito da heresia de Ário. E o que Ário proclamava? Ário proclamava que Jesus, na verdade, não era Deus, que ele não tinha uma natureza divina, que ele era homem, mas foi um homem tão justo que Deus o promoveu a Messias, mas que essa história de dizer que Jesus era o Filho de Deus era uma mentira. Mas quem afirmou isso foi o próprio Jesus. Então, no Concílio de Nicéia, a Igreja confirma o símbolo dos apóstolos, as 12 afirmações do credo mais tradicional, e aumenta as afirmações que proclamam a divindade de Jesus.
Então, o Concílio de Nicéia é a igreja dizendo para você: pode acreditar em Cristo como Deus, porque eu, enquanto autoridade da igreja, te dou o direito de acreditar. E é por isso que no credo de Nicéia e Constantinopla, nós vamos dizer: creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Deus de Deus, luz da luz, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, e por aí vai. São afirmações que nos atestam a divindade de Jesus, dizendo: ele foi homem, sim, ele nasceu da Virgem Maria, mas ele era 100% Deus. E o Concílio de Constantinopla? Ele vem combater as heresias de Macedônio, que negava a divindade do Espírito Santo. Ele dizia que o Espírito Santo, na verdade, não era Deus, que ele era um ser intermediário entre os anjos e Deus. Então, o Concílio de Constantinopla reafirma o resultado do Concílio de Nicéia e acrescenta ainda afirmações sobre a divindade do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Então, junto os concílios de Nicéia e Constantinopla vão formar o credo mais extenso que a gente reza aqui no Brasil, por decisão da CNBB, nas ocasiões mais solenes, no período pascal, nas festas como Pentecostes, no Natal, nas grandes solenidades da igreja. Mas em outros lugares do mundo, vocês vão ver que o credo símbolo de Nicéia e Constantinopla, o credo mais longo, é rezado ordinariamente nas missas dominicais também. Aqui a CNBB preservou esse credo mais solene para o tempo de festas e solenidades da nossa igreja. Na próxima segunda-feira, nós vamos entrar então na oração do credo propriamente dita. Vamos ver quem é Deus Pai, quais são as afirmações de fé que nós temos a respeito de Deus Pai e de Jesus Cristo também. Espero você lá. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós. Que Ele nos mostre o seu rosto e nos dê a sua paz. É o que nós pedimos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã. Tenha uma santa semana.